Era um dia comum, mas algo dentro de mim estava inquieto. Acordei cedo com a rotina de sempre, mas aquele desconforto insistente não me deixava em paz. Ao longo dos anos, passei por muitas experiências e aprendi que nem sempre o que parece certo é o melhor para a nossa paz interior. Às vezes, as relações que mantemos, mesmo com familiares e amigos, podem ser a fonte de nossas maiores angústias. Bem-vindos ao vídeo de hoje, onde vamos explorar um tema crucial: 11 sinais de que você deve terminar cada contato, mesmo que seja sua família ou um amigo. Neste vídeo, vamos revelar como identificar e lidar com relacionamentos que estão drenando sua energia e afetando seu bem-estar. A vida é curta demais para conviver com pessoas que não contribuem positivamente para sua felicidade e crescimento pessoal. Ao longo deste vídeo, vamos detalhar cada sinal com histórias reais e lições valiosas que você pode aplicar imediatamente. Acompanhe cada detalhe com atenção e não se esqueça de deixar o seu like se achar o conteúdo relevante. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo informações importantes e motivadoras. Vamos juntos aprender a proteger nossa saúde emocional e a construir relações que realmente importam. Durante minha caminhada matinal, comecei a refletir sobre algumas conversas recentes. Parecia que cada vez que eu compartilhava algo positivo, alguém encontrava uma maneira de diminuir minha alegria. Lembrei-me de um jantar com um parente próximo onde, ao contar sobre uma promoção no trabalho, ouvi uma crítica disfarçada de conselho. Você tem certeza de que está preparado para essa responsabilidade? Aquele comentário ficou martelando na minha mente por dias. Não era a primeira vez que me sentia assim. Sempre fui uma pessoa que valorizava as relações familiares e as amizades de longa data. Acreditei que, independentemente das circunstâncias, esses laços deveriam ser mantidos. No entanto, com o tempo percebi que algumas dessas conexões estavam drenando minha energia e minando minha autoestima. Conversando com um amigo, ouvi um relato semelhante. Ele também sentia que certas pessoas em sua vida pareciam estar sempre prontas para apontar seus defeitos, mas nunca celebravam suas vitórias. Compartilhamos histórias e percebemos que não estávamos sozinhos nessa jornada. Muitas vezes, aqueles que deveriam nos apoiar são os que mais nos colocam para baixo. Decidi então olhar mais atentamente para essas relações. Será que estavam realmente me ajudando a crescer, ou apenas serviam como um lembrete constante de minhas falhas e inseguranças? Comecei a notar padrões de comportamento que antes ignorava. Pequenos comentários, atitudes negativas e a falta de empatia tornavam-se cada vez mais evidentes. Uma tarde, após uma discussão particularmente desgastante com um amigo de infância, sentei-me em meu quarto e refleti sobre o que realmente queria para minha vida. Percebi que a paz de espírito era mais importante do que manter relações que não me faziam bem. Era um pensamento doloroso, mas necessário. Conversando com outras pessoas, ouvi histórias de superação semelhantes. Muitas delas também tiveram que tomar decisões difíceis e se afastar de pessoas que, mesmo amadas, não contribuíam para seu bem-estar. Cada relato reforçava a minha convicção de que, às vezes, é necessário escolher a si mesmo em detrimento de vínculos que nos fazem mal. Cheguei à conclusão de que, para viver uma vida plena e significativa, precisamos estar atentos nos sinais que nos dizem quando é hora de seguir em frente. É um ato de coragem e amor próprio reconhecer que algumas relações, por mais antigas e importantes que sejam, podem estar nos impedindo de alcançar nossa verdadeira felicidade. 2. Desvalorização constante. Lembro-me de quando convivia com uma pessoa que parecia sempre menosprezar minhas conquistas. Era um amigo de longa data, alguém que conhecia minhas aspirações e meus sonhos desde a juventude. No entanto, sempre que eu compartilhava uma vitória, ele encontrava uma maneira de diminuir minha alegria. "Ah, você conseguiu isso? Sorte sua, nem todos têm tanta sorte na vida", ele dizia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Esses comentários, aparentemente inocentes, começaram a afetar minha autoestima. Cada vez que eu estava entusiasmado com uma nova realização, lembrava das palavras dele e sentia minha alegria murchar.
Aquele sentimento de constante desvalorização era um sinal claro de que precisava reconsiderar aquele vínculo. Afinal, a vida é preciosa demais para ser gasta ao lado de quem não respeita nossas alegrias e conquistas. Uma vez, recebi uma promoção importante no trabalho, algo pelo qual trabalhei arduamente durante anos. Estava eufórico e quis compartilhar a notícia com esse amigo. Sua resposta foi um simples: "Bom para você, mas espero que consiga lidar com o estresse extra. Nem todo mundo está preparado para isso." Em vez de comemorar comigo, ele lançou dúvidas sobre minha capacidade de gerenciar minhas novas responsabilidades. Foi naquele momento que comecei a perceber o padrão. Não importava o que eu fizesse, ele sempre encontrava uma maneira de menosprezar meus esforços. Eu passei a me questionar: por que eu permitia que alguém assim tivesse tanto poder sobre meus sentimentos? Por que eu deixava que suas palavras me afetassem tão profundamente? Conversando com minha terapeuta, comecei a entender que esse comportamento dizia mais sobre ele do que sobre mim. Sua incapacidade de celebrar minhas conquistas provavelmente refletia suas próprias inseguranças e frustrações. No entanto, isso não justificava o impacto negativo que ele tinha na minha vida. Precisava tomar uma decisão difícil para proteger minha saúde mental e meu bem-estar. Decidi me afastar gradualmente. Parei de compartilhar minhas vitórias com ele e busquei apoio em outras pessoas que realmente se alegravam com minhas conquistas. Foi um processo doloroso, mas necessário. Cada vez que eu dava um passo para trás, sentia um alívio crescente. A negatividade que ele trazia estava finalmente começando a desaparecer da minha vida. Com o tempo percebi o quanto aquele relacionamento tóxico havia me afetado. Minhas autoconfiança e minha felicidade estavam sendo constantemente minadas. Ao me afastar, comecei a redescobrir minha força interior e minha capacidade de apreciar minhas próprias realizações, sem precisar da validação de alguém que não valorizava meus esforços. Hoje, olhando para trás, sei que fiz a escolha certa. A decisão de me afastar de quem menosprezava minhas conquistas foi um ato de amor próprio. Agora, cercado por pessoas que me apoiam e celebram comigo, sinto uma paz e uma alegria que não experimentava há muito tempo. A vida é curta demais para ser vivida ao lado de quem não nos faz bem, e essa foi uma lição que aprendi da maneira mais difícil, mas também a mais libertadora. 3. Manipulação emocional. Marcos, um velho amigo, sempre se queixava da falta de apoio da família. Ele era uma pessoa talentosa e dedicada, mas sentia que nunca recebia o reconhecimento merecido em casa. A cada encontro, ele relatava episódios de manipulação emocional que o deixavam angustiado e confuso. Sua irmã, em particular, tinha um talento especial para usar a culpa como uma ferramenta de controle. Uma vez, Marcos me contou sobre uma situação específica. Ele estava animado com um novo projeto no trabalho, algo que poderia significar um avanço significativo em sua carreira. Quando compartilhou a notícia com sua irmã, ela imediatamente começou a falar sobre uma antiga dívida emocional. "Lembra quando eu te ajudei naquela vez? Você me deve isso, Marcos. Agora você tem que fazer o que eu preciso." Aquela manipulação o deixou abalado. Marcos tentou argumentar, explicando que o novo projeto exigiria muito do seu tempo e energia. No entanto, sua irmã não queria ouvir. Para ela, suas necessidades vinham sempre em primeiro lugar. A manipulação emocional era uma constante na vida de Marcos, fazendo-o sentir-se culpado por não corresponder às expectativas familiares. Eu via como isso afetava Marcos. Ele se tornava cada vez mais ansioso e deprimido, questionando suas próprias decisões e habilidades. A manipulação emocional estava sugando sua energia, tornando-o incapaz de se concentrar em suas próprias metas e sonhos. Ele estava preso em um ciclo de culpa e obrigação que parecia impossível de romper. Numa conversa sincera, sugeri a Marcos que talvez fosse hora de considerar o afastamento. Não era uma decisão fácil, especialmente quando se tratava de família, mas sua saúde mental e bem-estar eram mais importantes. Expliquei que, às vezes, precisamos colocar limites claros, mesmo com aqueles que amamos, para proteger nossa própria sanidade. Marcos hesitou.
temendo o impacto que essa decisão poderia ter nas relações familiares. Ele se preocupava com a reação de sua irmã e com a possível culpa que sentiria ao se afastar. No entanto, ele também sabia que continuar naquele ciclo de manipulação não era sustentável. Precisava encontrar uma maneira de se libertar sem perder a conexão com sua família. Com o tempo, Marcos começou a estabelecer limites. Ele foi honesto com sua irmã sobre como se sentia em relação às manipulações e deixou claro que não poderia mais tolerar aquele comportamento. Foi um processo doloroso e houve muita resistência, mas ele começou a sentir a diferença. Sua ansiedade diminuiu e ele conseguiu focar mais em suas próprias necessidades e objetivos. Marcos ainda mantém contato com sua família, mas agora com limites bem definidos. Ele aprendeu a reconhecer os sinais de manipulação emocional e a se proteger. Hoje ele está mais feliz e equilibrado, sabendo que tomou a decisão certa para seu bem-estar. A manipulação emocional pode ser devastadora, mas é possível superá-la com coragem e determinação. 4. Controle excessivo. Uma tarde, notei que meus sentimentos em relação a um amigo de longa data haviam mudado. Sempre que nos encontrávamos, eu saía mais ansioso e triste do que antes. A princípio, ignorei esses sentimentos, acreditando que estava exagerando ou sendo sensível demais. No entanto, a constância desses sentimentos me fez perceber que algo estava profundamente errado. Esse amigo, a quem chamarei de João, parecia sempre carregar uma nuvem de negatividade consigo. Cada conversa era uma lista interminável de queixas e lamentações. João nunca tinha uma palavra de incentivo ou um comentário positivo. Em vez disso, ele se concentrava em tudo o que estava errado na sua vida e no mundo ao seu redor. Lembro-me de um dia em particular. Eu estava animado com um novo projeto que havia iniciado e decidi compartilhar a notícia com João. Esperava algum tipo de entusiasmo, ou pelo menos uma palavra de encorajamento. No entanto, a resposta dele foi um suspiro profundo, seguido de um comentário pessimista sobre como a economia estava ruim e que provavelmente eu não conseguiria levar o projeto adiante. Aquele momento foi um balde de água fria. A cada encontro, a negatividade de João parecia me contaminar. Eu saía de nossas conversas me sentindo pesado, desanimado e muitas vezes questionando minhas próprias decisões. Comecei a evitar compartilhar minhas próprias notícias e vitórias, temendo que ele as desvalorizasse ou transformasse em algo negativo. Conversando com outros amigos, percebi que não era o único a sentir isso. João tinha uma reputação de ser pessimista e tóxico, e muitas pessoas em nosso círculo social haviam começado a se afastar dele. Compreendi que precisava fazer o mesmo que fosse doloroso. Afinal, minha saúde mental e bem-estar estavam em jogo. Decidi, então, limitar meu contato com João. Não foi uma decisão fácil, pois nossa amizade era antiga e tínhamos muitos bons momentos juntos. No entanto, sabia que precisava de um ambiente mais positivo para crescer e prosperar. Comecei a investir mais tempo em amizades que me traziam alegria e encorajamento. À medida que diminuía o contato com João, notei uma mudança significativa em meu humor e energia. Sem a constante carga de negatividade, comecei a me sentir mais leve e otimista. Minha confiança e entusiasmo pelos meus projetos retornaram, e percebi o quanto aquela relação tóxica havia me afetado. Hoje, ainda tenho um carinho por João, e espero que ele encontre seu caminho para uma vida mais positiva. No entanto, sei que me afastar foi a melhor decisão que poderia ter tomado. A vida é curta demais para ser vivida cercada de negatividade constante. Precisamos proteger nossa paz e buscar ambientes que nos elevem e nos encorajem a ser a melhor versão de nós mesmos. 5. Infidelidade. Ana, por outro lado, enfrentou um dilema com seu primo. Desde crianças eram inseparáveis, compartilhando segredos, sonhos e aventuras. Conforme cresciam, porém, as coisas começaram a mudar. O primo de Ana, Pedro, se tornava cada vez mais controlador e possessivo. Inicialmente, ela achava que era apenas preocupação e carinho excessivo, mas logo percebeu que era algo mais sombrio. Pedro fazia com que Ana se sentisse mal por sair com outros amigos
ou por seguir seus próprios sonhos. Toda vez que Ana mencionava um novo projeto ou uma saída com amigos, Pedro encontrava uma maneira de fazê-la se sentir culpada. "Você não se importa mais com a família", ele dizia, fazendo Ana duvidar de suas próprias decisões e prioridades. Uma vez, Ana recebeu uma oferta para trabalhar em uma cidade diferente, uma oportunidade que poderia transformar sua carreira. Quando contou a novidade a Pedro, esperava apoio e encorajamento. Em vez disso, ele reagiu com raiva e desapontamento, dizendo que ela estava abandonando a família e que era egoísta por pensar apenas em si mesma. Aquela reação a deixou profundamente magoada e confusa. Ana passou semanas se torturando, tentando decidir entre sua carreira e as expectativas de Pedro. Ela começou a evitar discutir seus planos com ele, sabendo que qualquer tentativa de se afirmar seria recebida com crítica e manipulação emocional. A constante necessidade de aprovação estava sufocando sua liberdade e sua capacidade de tomar decisões independentes. Foi durante uma conversa com um colega de trabalho que Ana começou a perceber o quanto aquela relação estava afetando sua vida. O colega mencionou como era importante cercar-se de pessoas que apoiam nossos sonhos e nos encorajam a crescer. Aquilo ressoou profundamente em Ana, que começou a entender que Pedro estava sendo tóxico e controlador. Ana decidiu então que precisava mudar a dinâmica daquela relação. Ela começou a estabelecer limites claros, deixando Pedro saber que, embora o amasse, precisava seguir seus próprios sonhos e tomar suas próprias decisões. Foi um processo difícil e cheio de resistência por parte de Pedro, mas Ana permaneceu firme. Com o tempo, Ana encontrou sua voz e sua liberdade. Ela aceitou a oferta de trabalho e se mudou para a nova cidade. A distância física ajudou a criar uma distância emocional necessária para que Ana pudesse florescer. Ela ainda mantinha contato com Pedro, mas de uma maneira que não permitia mais controle e manipulação. Hoje, Ana se sente mais forte e independente. Ela aprendeu a importância de estabelecer limites e de valorizar suas próprias necessidades e sonhos. A decisão de se afastar do controle de Pedro foi crucial para seu crescimento pessoal e profissional. Ana agora vive uma vida mais plena e significativa, cercada por pessoas que a apoiam e a encorajam a ser a melhor versão de si mesma. 6. Falta de apoio em momentos cruciais. Tive uma experiência difícil com um amigo que se revelou infiel. Confiava plenamente nele e compartilhei muitos momentos importantes da minha vida. Era uma amizade que durava anos, construída sobre a base da confiança e do respeito mútuo. No entanto, descobrir sua deslealdade foi um golpe duro, um choque que abalou profundamente minha visão sobre relacionamentos. Tudo começou quando comecei a notar pequenos sinais de que algo estava errado. Comentários contraditórios, mentiras sutis e um distanciamento inexplicável. No início, preferi ignorar, acreditando que era apenas uma fase ou talvez minha própria paranoia. Contudo, as evidências se acumularam até que a verdade se tornou inegável. A confirmação veio de uma maneira devastadora. Outro amigo em comum revelou que meu amigo havia traído minha confiança em várias ocasiões, falando mal de mim pelas costas e revelando segredos que compartilhei em confidência. A sensação de traição foi esmagadora. Eu me sentia exposto, vulnerável e profundamente magoado. Enfrentar meu amigo foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Queria entender o porquê, encontrar alguma lógica naquilo tudo, mas suas desculpas e justificativas apenas aumentaram minha dor. Ele tentou minimizar o impacto de suas ações, dizendo que não era grande coisa e que eu estava exagerando. Isso só piorou a situação, revelando uma completa falta de arrependimento e empatia. A decisão de cortar laços foi dolorosa, mas necessária. Eu sabia que continuar aquela amizade seria um convite constante para a desconfiança e a insegurança. Precisava me afastar para proteger minha sanidade e reconstruir minha confiança. O processo de afastamento foi gradual, evitando confrontos diretos e focando em me cercar de pessoas que verdadeiramente me apoiavam. Com o tempo, comecei a ver as coisas com mais clareza.
A traição do meu amigo me ensinou muito sobre a natureza humana e a importância de escolher com cuidado as pessoas em quem confiar. Aprendi a valorizar as amizades sinceras e a reconhecer os sinais de deslealdade antes que se tornem prejudiciais. Foi um processo doloroso, mas de crescimento significativo. A infidelidade em uma amizade pode ser tão devastadora quanto em um relacionamento amoroso. Ela destrói a base da confiança e deixa cicatrizes profundas. No entanto, também pode ser uma oportunidade para crescimento e autoconhecimento. Aprendi a ser mais vigilante e a valorizar aqueles que demonstram lealdade e apoio incondicional. Hoje, olhando para trás, sei que fiz a escolha certa ao me afastar. A decisão de cortar laços com aquele amigo infiel foi um ato de amor próprio e respeito. Construí novas amizades baseadas em confiança mútua e respeito, e isso fez toda a diferença na minha vida. A traição não definiu quem eu sou, mas sim a forma como escolhi me recuperar e seguir em frente. 7. Descrença constante. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi lidar com o egoísmo de um membro da família. Sempre tive uma relação próxima com meu tio, alguém que eu via como uma figura de inspiração e apoio. No entanto, com o passar dos anos, comecei a perceber que seu comportamento era extremamente egoísta, sempre colocando suas próprias necessidades e desejos acima dos outros. O primeiro sinal claro disso foi quando meu pai adoeceu gravemente. Enquanto todos nós nos revezávamos para cuidar dele, meu tio estava sempre ausente, alegando estar ocupado com coisas mais importantes. A cada vez que eu o chamava para ajudar, ele tinha uma desculpa pronta. Sua ausência e falta de empatia começaram a me revoltar. Certa vez, durante uma conversa franca, confrontei meu tio sobre sua falta de envolvimento. Ele respondeu de forma defensiva, dizendo que todos tinham suas próprias vidas e problemas, e que não podia parar tudo para cuidar de alguém. Suas palavras me feriram profundamente, revelando uma falta de compaixão que eu não esperava encontrar em alguém tão próximo. A situação se agravou quando, durante o funeral do meu pai, meu tio passou mais tempo falando sobre seus próprios problemas e realizações do que prestando apoio à família. Naquele momento, ficou claro que ele não estava realmente presente para nós. Seu egoísmo o impedia de enxergar a dor alheia e de oferecer o consolo que tanto precisávamos. Decidi que precisava estabelecer limites claros com ele. Não queria cortar completamente os laços, mas sabia que não podia mais contar com ele em momentos de necessidade. Foi uma decisão dolorosa, pois sempre tive carinho e respeito por meu tio, mas sabia que era necessária para proteger minha própria paz de espírito e a de minha família. Com o tempo, comecei a me distanciar emocionalmente. Parei de compartilhar detalhes importantes da minha vida com ele e me concentrei em fortalecer os vínculos com aqueles que realmente estavam presentes e dispostos a apoiar. Minha mãe e meus irmãos, embora também abalados pela perda, mostraram-se verdadeiros pilares de força e compaixão. Em uma reunião de família, meu tio tentou se reaproximar, agindo como se nada tivesse acontecido. No entanto, eu mantive minha postura firme. Respondi com cortesia, mas sem abrir espaço para conversas profundas ou pedidos de ajuda. Foi um momento de afirmação para mim, um reconhecimento de que não permitiria mais que o egoísmo dele afetasse minha vida. Hoje, ainda tenho algum contato com meu tio, mas em um nível superficial. Aprendi a proteger meu espaço emocional e a investir meu tempo e energia em relações que realmente valem a pena. O egoísmo dele foi uma lição dura, mas importante, sobre a importância de escolher com cuidado as pessoas que permitimos entrar em nossas vidas. A experiência me fortaleceu e me ensinou o valor do apoio mútuo e da verdadeira compaixão. Aprendi a importância de estabelecer limites e de valorizar aqueles que demonstram altruísmo e empatia. A vida é curta e preciosa demais para ser vivida ao lado de quem não sabe compartilhar e apoiar. 8. Inveja. Uma das maiores dificuldades que enfrentei foi lidar com alguém que constantemente tentava controlar minha vida. Era uma amiga chamada Clara, com quem compartilhei muitos momentos importantes. No início, era um relacionamento de apoio mútuo, mas, com o tempo,
Clara começou a mostrar um comportamento controlador que afetou profundamente meu bem-estar. No começo eram pequenas coisas. Clara opinava sobre minhas escolhas de carreira, sugeria o que vestir e até como eu deveria me comportar em determinadas situações. Eu pensava que estava sendo apenas uma amiga preocupada, mas à medida que o tempo passava, o controle se tornava cada vez mais intrusivo. Percebi que suas sugestões estavam mais para imposições do que para conselhos amigáveis. Um episódio marcante foi quando Clara tentou intervir em uma decisão importante da minha vida: a escolha de uma carreira. Eu estava entusiasmado com uma nova oportunidade profissional, mas Clara não via com bons olhos. Em vez de oferecer apoio, ela fez tudo o que pôde para desencorajar minha decisão, afirmando que eu não tinha experiência suficiente e que era um risco desnecessário. Quando finalmente tomei a decisão de seguir em frente com a nova oportunidade, Clara reagiu com frustração e raiva. Ela tentou sabotar minha confiança, questionando constantemente minhas habilidades e minha capacidade de ter sucesso. Suas palavras começaram a afetar minha autoconfiança, e eu me vi questionando minhas próprias escolhas e habilidades. Conversando com outro amigo, ele me ajudou a ver o quão tóxica era aquela relação. Ele mencionou como o comportamento de Clara estava ultrapassando os limites da amizade e tornando-se abusivo. Essas conversas me fizeram refletir sobre o quanto sua influência estava prejudicando minha capacidade de tomar decisões livres e confiantes. Decidi então estabelecer limites claros. Reduzi o contato com Clara e, sempre que possível, evitei discutir minhas decisões pessoais com ela. Envolvi-me mais com pessoas que me apoiavam e respeitavam minhas escolhas, fortalecendo minha confiança em mim mesmo e nas minhas decisões. Foi um processo gradual, mas necessário para recuperar minha autonomia e minha paz de espírito. Ao longo do tempo, percebi o impacto positivo dessa mudança em minha vida. Sem a constante pressão e controle de Clara, comecei a me sentir mais livre e confiante. Minhas escolhas começaram a refletir verdadeiramente quem eu era e o que eu desejava para minha vida, sem a influência de alguém que não respeitava meus limites. Hoje olhamos para trás com uma compreensão mútua, mas com uma distância saudável. Aprendi a importância de proteger minha autonomia e a valorizar relações que respeitam minha independência. O controle excessivo é uma forma de opressão, e estabelecer limites claros é essencial para manter nossa saúde emocional e nossa integridade pessoal. 9. Egoísmo. Havia uma colega de trabalho chamada Laura que sempre teve uma tendência para invejar o sucesso dos outros. No início era difícil perceber, pois ela se mostrava amigável e até elogiosa. No entanto, com o tempo, suas atitudes começaram a revelar um padrão de inveja que se manifestava de maneiras sutis, mas constantes. Uma vez recebi um reconhecimento importante no trabalho, algo pelo qual havia trabalhado arduamente. Compartilhei a notícia com meus colegas, incluindo Laura. Em vez de celebrar comigo, Laura fez um comentário desdenhoso sobre como era apenas sorte e que muitas vezes o trabalho duro não compensava. Sua resposta parecia uma tentativa de minimizar minha conquista e alimentar sua própria insegurança. A cada sucesso meu, Laura encontrava uma maneira de desviar a atenção para si mesma ou de fazer comentários que diminuíam minhas realizações. Quando eu era promovido, ela falava sobre suas próprias frustrações e como achava que merecia mais reconhecimento. Esse comportamento começou a afetar minha disposição e a tornar o ambiente de trabalho desconfortável. Foi em uma reunião de equipe que as coisas se tornaram ainda mais evidentes. Durante uma apresentação em que destaquei um projeto bem-sucedido, Laura fez questão de interromper para questionar a eficácia do projeto e a relevância do meu trabalho. Sua atitude era um reflexo claro da inveja que sentia e do desejo de desacreditar minhas conquistas. Conversando com um mentor, ele me ajudou a compreender que a inveja é uma emoção complexa que pode destruir relacionamentos e criar um ambiente tóxico. Ele sugeriu que, para lidar com isso, eu deveria focar em manter minha própria integridade e profissionalismo, sem permitir que a negatividade alheia me afetasse. Essa conversa foi um divisor de águas para mim. Decidi adotar uma abordagem mais estratégica em relação a Laura.
Comecei a limitar o compartilhamento de minhas conquistas e a focar em manter uma atitude profissional, sem permitir que suas provocações afetassem meu estado emocional. Eu também procurei fortalecer relações com colegas que mostravam verdadeiro apoio e respeito. A mudança de perspectiva fez uma grande diferença. Com o tempo, Laura começou a se distanciar, talvez porque percebeu que não poderia mais alimentar sua inveja ao tentar minar minhas conquistas. A atmosfera no trabalho tornou-se mais positiva e eu comecei a sentir um alívio significativo. Minhas realizações passaram a ser reconhecidas e valorizadas por aqueles que realmente importavam. Hoje, vejo a experiência com Laura como uma lição importante sobre como lidar com a inveja e a negatividade no ambiente de trabalho. Aprendi a importância de manter minha confiança e profissionalismo, mesmo diante de desafios pessoais e profissionais. A inveja pode ser uma força destrutiva, mas ao proteger nossa própria integridade, podemos superar suas influências e continuar a avançar em nossas jornadas. 10. Medo de desapontar. A experiência com Marta, uma amiga próxima, revelou uma nova camada de complexidade em minhas relações pessoais. Marta sempre teve um comportamento egoísta, mas, por algum motivo, eu havia ignorado seus sinais mais sutis. Com o tempo, comecei a notar como ela frequentemente colocava suas próprias necessidades e desejos acima dos meus, desconsiderando completamente minhas prioridades e sentimentos. Uma situação marcante ocorreu quando eu planejava uma viagem especial para comemorar um marco pessoal importante. Era uma ocasião significativa para mim, e eu estava ansioso para celebrá-la com alguém próximo. Marta, sabendo do plano, fez questão de alterar os detalhes da viagem para atender seus próprios interesses, sem se preocupar com o impacto que isso teria em mim. Quando tentei expressar minha decepção, Marta reagiu com frieza e desdém, dizendo que eu estava sendo exagerado e que deveria ser mais flexível. O desrespeito por minhas próprias necessidades e a falta de consideração pelas minhas emoções foram dolorosos. Isso me fez refletir sobre o quanto eu estava permitindo que o egoísmo de Marta influenciasse minha vida. Em outras situações, Marta também se mostrava insensível e egocêntrica. Sempre que eu passava por dificuldades pessoais, ela se concentrava em seus próprios problemas e fazia questão de minimizá-los. Suas reações mostravam claramente que ela estava mais interessada em ser o centro das atenções do que em oferecer apoio genuíno. Conversando com outros amigos, percebi que não estava sozinho em minha percepção. Muitos haviam tido experiências semelhantes com Marta e começaram a se distanciar. Foi um alívio saber que não estava exagerando e que o egoísmo dela estava afetando outras pessoas também. Essa confirmação me ajudou a tomar uma decisão mais clara sobre o que fazer. Decidi estabelecer limites firmes com Marta. Comecei a evitar compartilhar informações pessoais e a limitar nosso tempo juntos. Embora tenha sido difícil afastar-me de uma amizade que antes parecia significativa, a necessidade de proteger minha saúde emocional e meu bem-estar foi mais importante. A decisão de afastar-se foi dolorosa, mas necessária para minha paz de espírito. Com o tempo, a distância permitiu que eu visse a situação com mais clareza. Comecei a me cercar de pessoas que verdadeiramente valorizavam minha amizade e respeitavam meus sentimentos e necessidades. A mudança trouxe um novo senso de equilíbrio e satisfação à minha vida, e eu comecei a valorizar as relações que eram mais saudáveis e recíprocas. Hoje vejo a experiência com Marta como uma importante lição sobre a importância de proteger nossos próprios limites e valorizar relacionamentos baseados em respeito mútuo. O egoísmo pode ser uma força corrosiva, mas estabelecer e manter limites claros é essencial para garantir que nossas relações sejam equilibradas e saudáveis. Ao fazê-lo, encontramos a liberdade para construir conexões verdadeiras e significativas. 11. Insegurança alimentada pela família. Havia uma colega chamada Beatriz com quem trabalhei por vários anos. Inicialmente, nossa relação parecia promissora e cheia de potencial. Beatriz era simpática e parecia genuinamente interessada em colaborar. No entanto, com o tempo, comecei a perceber sinais claros de egoísmo que prejudicaram profundamente nossa interação profissional. Um dos primeiros sinais de egoísmo de Beatriz
apareceu durante um grande projeto em que estávamos envolvidos. Ela frequentemente tomava crédito por ideias e trabalhos que não eram dela, buscando sempre a atenção e o reconhecimento para si mesma. Isso não só era desonesto, como também criava um ambiente de trabalho tóxico, onde a colaboração genuína estava sendo minada. Em uma reunião importante, eu apresentava uma proposta que eu havia desenvolvido com muito esforço. Beatriz aproveitou a oportunidade para cortar minha apresentação e tentar se apropriar de algumas das minhas ideias. Sua atitude desrespeitosa não apenas minou meu esforço, mas também desestabilizou a dinâmica da equipe. A forma como ela buscava constantemente se destacar às custas dos outros foi um reflexo claro de seu egoísmo. O comportamento egoísta de Beatriz se manifestava também em pequenas interações do dia a dia. Sempre que eu enfrentava desafios ou dificuldades, ela fazia questão de desviar a conversa para seus próprios problemas e conquistas, minimizando o que eu estava passando. Essa falta de empatia começou a afetar minha moral e minha confiança. Decidi falar com Beatriz sobre como suas ações estavam me afetando. Esperava uma conversa aberta e uma possível mudança de comportamento. No entanto, ela reagiu defensivamente, afirmando que eu estava sendo injusto e que não entendia a forma como ela trabalhava. A falta de compreensão e a resistência em aceitar qualquer responsabilidade foram decepcionantes. Com o tempo, percebi que precisava tomar medidas mais decisivas. Comecei a limitar meu envolvimento com Beatriz e a me concentrar em construir relações de trabalho com colegas que demonstravam genuíno respeito e consideração. Essa mudança me permitiu criar um ambiente mais saudável e produtivo para mim. A decisão de se afastar de alguém egoísta é muitas vezes difícil, mas é essencial para manter nossa saúde mental e profissional. A experiência com Beatriz me ensinou a importância de reconhecer e lidar com comportamentos prejudiciais antes que eles se tornem mais arraigados. Ao proteger nosso espaço e nossa integridade, abrimos caminho para relações mais equilibradas e respeitosas. Hoje, olhando para trás, entendo que a experiência com Beatriz foi uma lição sobre a importância de estabelecer limites claros e de buscar ambientes onde o respeito mútuo é a norma. Aprendi a valorizar a honestidade e a colaboração genuína e a manter relações que me ajudam a crescer e prosperar. A vida é muito curta para ser prejudicada por egoísmo e proteger nossos próprios limites é essencial para uma vida mais equilibrada e satisfatória. Conclusão: escolhendo a si mesmo. Refletir sobre todas essas experiências me trouxe uma compreensão profunda sobre a importância de escolher a si mesmo em meio a relacionamentos difíceis. Cada situação, desde a traição até o egoísmo, revelou a necessidade vital de proteger meu próprio bem-estar emocional e mental. A decisão de cortar laços com pessoas que não estavam contribuindo positivamente para minha vida foi uma das mais difíceis, mas também uma das mais libertadoras. Essas experiências me ensinaram que, muitas vezes, permanecer em relações prejudiciais pode ser um caminho para a autossabotagem. A constante necessidade de aprovação, a manipulação emocional e o controle excessivo por parte de outros não só afetam nossa autoestima, mas também obstruem nosso crescimento pessoal e profissional. Reconhecer esses sinais e tomar a decisão de se afastar foi, sem dúvida, um ato de amor próprio. Escolher a si mesmo não significa ignorar a importância das relações interpessoais ou ser egoísta de forma negativa. Em vez disso, é um reconhecimento de que nossas próprias necessidades, valores e limites são fundamentais para a nossa saúde e felicidade. Aprendi a valorizar minhas próprias emoções e a buscar relacionamentos que alimentam e respeitam meu bem-estar. Ao me distanciar de pessoas que não respeitavam meus limites ou que contribuíam para um ambiente tóxico, comecei a abrir espaço para relacionamentos mais saudáveis e significativos. As novas conexões que construí são baseadas no respeito mútuo e na empatia, e essas relações têm sido uma fonte constante de apoio e crescimento. A escolha de se priorizar pode ser uma jornada solitária e cheia de dúvidas, mas é um passo crucial para viver uma vida autêntica e gratificante. Percebi que é fundamental cercar-se de pessoas que compartilham valores semelhantes e que estão dispostas a contribuir positivamente para a nossa vida.
A decisão de cortar laços com aqueles que não fazem parte desse grupo é um ato de coragem e de compromisso com o nosso próprio bem-estar. Cada desafio e cada decisão difícil contribuíram para um processo de autoconhecimento e crescimento pessoal. Através dessas experiências, aprendi a identificar e valorizar minhas próprias necessidades e a estabelecer limites saudáveis. Esses aprendizados me permitiram criar uma vida mais equilibrada e satisfatória, onde minhas relações são baseadas na reciprocidade e no respeito. Hoje, vejo que escolher a si mesmo é um ato de coragem e de autocompaixão. É reconhecer que, para viver plenamente e com significado, é necessário proteger nossa própria saúde emocional e mental. Ao tomar decisões difíceis e ao estabelecer limites, criamos o espaço necessário para florescer e encontrar a verdadeira felicidade. Olhar para trás e ver como essas escolhas me ajudaram a crescer é uma fonte de satisfação e de orgulho. Escolher a si mesmo não é apenas sobre afastar-se de relações prejudiciais, mas também sobre abraçar as oportunidades de viver uma vida autêntica e gratificante. Ao fazer isso, encontramos a liberdade para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos e para construir relações que realmente enriquecem nossa jornada. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você achou as informações úteis, compartilhe com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas dicas. Juntos, podemos criar um círculo de apoio e empatia. Não saia sem conferir o vídeo que aparece na tela. Ele complementa perfeitamente o que discutimos aqui. Até a próxima!